Salve, rapaziada, beleza? Tamo junto. Vamos falar sobre esse assunto muito requisitado por vocês, que eu sei que vocês querem saber, que é o caso do tal do pobre louco, pelo que vocês já viram aqui pelo título e pela thumbnail. Acontece que eu fiz um react desse vídeo que deu 46 minutos, então não vale a pena eu trazer um react para vocês que vai ficar muito longo. Eu assisti o vídeo, sei o relato que ele trouxe sobre o que ele está falando. Tem os principais tópicos aqui preparados na minha cabeça, que eu quero que vocês querem saber a minha opinião nesse caso, e agora eu entendo por que vocês estão tão curiosos e interessados por isso, que realmente é um caso muito ilustrativo e ao mesmo tempo emblemático sobre os principais assuntos que a gente fala aqui na Red Pill. Basicamente tudo que você vê as principais coisas que você vê no manual da Red Pill aconteceu com esse camarada. Um cara que é Blue Pill, plugado ao extremo, totalmente bonzinho, ingênuo, que coloca a mulher no pedestal e ao mesmo tempo uma mulher no seu profano feminino quase que no máximo. Tudo que pode acontecer de ruim, que você pode fazer de errado dentro do que a gente explica, através de você estar sendo prejudicado pelo comportamento da mulher, esse cara aconteceu com ele. Agora eu sei porque que esse caso é tão interessante, vocês querem tanto que eu fale sobre isso. Realmente tem tudo. Até um cara falou, cara, a Red Pill, esse caso aí pode ser estudado pela Red Pill durante anos. Eu entendi o que ele quis dizer. Vou dar minha opinião. Primeiro, quando eu falo sobre a questão do clássico cara que é Blue Pill, o que significa o cara que é Blue Pill? O que eu quero dizer com isso? É o cara que é plugado, é o cara que é educado a sua vida inteira a sempre ser o moral e o certo em detrimento de si mesmo, onde as pessoas montam em você, mas assim, o que importa é você estar fazendo a coisa certa. O que não importa se estão cagando na sua cabeça, mas você tem que fazer o que é certo. Mesmo quando você não está pensando em você em primeiro lugar. Principalmente quando o tal do fazer o certo é em benefício de uma mulher. Esse é o Blue Pill. É o cara que bota a mulher no pedestal. Sacou? Aí você fala assim, mas quando eu tenho uma mulher, uma namorada, uma garota, eu não tenho que tratar ela. Sim, mas o que eu quero dizer é que nunca em detrimento de você, cara. Não quer dizer que você não vai tratar sua mulher super bem, você não vai fazer coisas pra ela, às vezes até realizar. Não é isso que eu tô falando, nunca em detrimento de você. É sobre isso que a gente tá falando, quando a pessoa não merece. Esse é o cara que é o Blue Pill, sacou? É o cara que bota a mulher no pedestal em detrimento de si mesmo e acaba se colocando abaixo dela. E num sentido do que é mais interessante para a mulher acabar achando você atraente e interessante para ela, isso também não é positivo. Porque você está meio que abaixo dela. É uma outra perspectiva nesse caso, no que diz respeito a ser interessante para as mulheres e conseguir resultado com elas. É uma outra perspectiva, sacou? Mas mesmo assim também não é positiva nesse caso. Então vamos por partes. Inicialmente, já vale destacar que 90% dos problemas que ele teve com a sua mulher, ele não teria, 50% se ela não tivesse filhos, basicamente. Esse é um dos principais problemas que eu vejo de você se relacionar com mulher com filhos. E aquilo que eu falei da ética e moral e faça a coisa certa. Enquanto você, e ele não aprendeu, ele vai lá no Instagram do cara e fala, e faz o desabafo, e fala no vídeo, eu desejo tudo de bom, e ela tá com o melhor amigo dele. E ela responde ele dizendo o quê? Ele quis dar uma cutucada, quis deixar uma pulguinha atrás da orelha, ele não foi tão bonzinho assim. Ela tá criticando o cara. Quando ela que tá errada em maior medida nesse caso, em ficar com o amigo, cada um faz o que quiser, mas eu tô falando que onde tem moral nisso? E você quer ser moral e ético ainda? É o que eu falo, enquanto ficam colocando na cabeça de vocês, muitas vezes, não sempre, faça a coisa certa, seja honrado, seja moral, compre flores, coloque ela no pedestal, realize os sonhos dela, e ela faz o que é melhor pra ela, fica com o seu melhor amigo, posta foto do não sei o que no Instagram, vai pra noite das amigas, conversa com o ex, balada, e cara, basicamente é o que eu tô falando, é a receita pra você ser um homem frustrado, é a receita pra você continuar saindo por baixo nos relacionamentos, nesse tipo de situação. Enquanto você tiver essa mentalidade, que é o que eu quero aplicar no modelo do meu canal. Acabou esse negócio de seja moral, faça a coisa certa. Com coisas que não são da sua responsabilidade. Como um filho que não foi você que fez. Quem foi que criou essa história de que você tem que assumir um filho que não é seu, porque senão você não é homem de verdade? Você não tem responsabilidade por isso, porque senão você não está sendo moralmente ético e um homem virtuoso, socialmente funcional, por exemplo. Você não tem nada a ver com essa história, rapaziada. Já começa por aí. E nesse caso é um belo exemplo do que a gente fala. Quando você lida, você que é um homem que é desimpedido, você tem o direito, certo? De ser exigente, sem estar sendo hipócrita, ou sem estar sendo imoral, ou sem estar sendo antiético de querer se relacionar com uma mulher que não tem filhos. Ninguém tem o direito, cara, de falar que você não é homem de verdade, ou de que você não está sendo ético, alguma coisa de que você não tem virtude, porque você não quer se relacionar com uma mulher que tem um filho que não é seu, cara. Não é obrigação sua. E esse é um belo exemplo do que a gente fala. Quando o cara fica com uma mulher que é 100% desimpedida. Eu já falei que, talvez por eu ser advogado do direito e tal, eu nem esquento muito a cabeça com lei. Paternidade socioafetiva, que é um outro exemplo. Entre outros que a gente pode mencionar. Esse é o mais clássico de todos. O pai da criança.
É o mais clássico de todos. É uma situação que você vai ter que lidar, que uma mulher que tem filhos não vai, que uma mulher que não tem filhos não vai trazer para sua vida. É um problema a menos. E os homens precisam estar cientes disso e, em segunda medida, também que você não tem obrigação nenhuma, só porque estão falando que se você não fizer isso, você não está sendo moral e ético. Nesse caso. Que é a receita para você ser prejudicado. Faça a coisa certa. Ela conversando com o ex, ficou com seu melhor amigo, eu vou dar o carro para ela, vou comprar a loja, vou dar silicone, vou dar o iPhone 14. É o que coloca na sua cabeça, é o Blue Pill clássico. Que é o que eu falo, joga esse negócio de faça a coisa certa, certo? Com quem não merece, por exemplo, ou com uma situação, uma pessoa que você não tem responsabilidade no lixo. Joga isso no lixo. Você não tem obrigação nenhuma de ser ético e moral com uma coisa que não é de sua responsabilidade, irmão, como eu disse. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto agora, que vale a pena ser destacado, a questão da conversa com o ex, que isso aconteceu lá atrás. Tem vários desdobramentos que acontecem a partir disso. Que esse segundo tópico aqui, basicamente eu vou ter argumento para trazer aqui para vocês durante uns 5 ou 10 minutos aqui nesse vídeo. Primeira coisa, cara, isso é traição. Ponto final. Tem certas coisas que você tem que ser inflexível, rapaziada, eu já falei. O que você tem que, primeira coisa, certo? Joga esse negócio, deixa esse negócio de ética e moral e faça a coisa certa para lá. Com coisas que não são de sua responsabilidade. São pessoas que dependem de você, que você é responsável por aquilo, é outros que aí você tem o dever sim, você tem a obrigação de ser ético, moral e fazer a coisa certa. Agora, pessoas que não tem nada a ver, você não tem nada a ver com a vida delas, você não deve satisfação nenhuma. Você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Certo? Beleza. Conversa com o ex e tal, isso é traição. Isso é para você terminar. Isso é um limite que está sendo cruzado e é uma coisa que vai quebrar sua confiança provavelmente. Que é o que acontece. Aí a partir disso você fica um cara inseguro. Você não confia direito na mulher. Entende? E aí fica nesse vai e vem. Ao mesmo tempo que você está se sentindo inseguro, ela vai perceber que você está sendo inseguro, então ela não sente confiança da sua parte para se entregar e acreditar 100% no relacionamento. E aí ela fica sempre com o pezinho fora. Ela fica exercitando opções. Ela abre estratégia sexual. Nesse caso, por exemplo, conversando ainda com ele, lidando com o ex-namorado. Eu não tenho certeza se esse cara quer ficar comigo. Às vezes até por culpa própria minha, porque eu vacilei, porque eu quebrei a confiança dele. As mulheres muitas vezes são inseguras. Se ela percebe que você não tem confiança nela, sacou? Você acha que ela vai se entregar 100% no relacionamento? É claro que não. Então, por isso que eu falo, quando a confiança é comprometida, cara, você tem que sair fora. Esse tipo de situação é uma parada que é muito difícil de você recuperar, ainda mais no alto. Então, se você pegou conversa com ex-namorado e essas coisas, irmão, não tem mais volta, isso é traição. Você tem que ser inflexível para não permitir esse tipo de comportamento, não aceitar isso. Tem cara que fica em cima do muro. É o que eu falo. Hoje, rapaziada, é uma bagunça, cara. É uma patifaria. Tem cara que você vai ver falando que tem amizade com ex e ex tem amizade com ex. Cara, não existe isso, irmão. Não existe isso. Como que você vai aceitar que a sua mulher tem amizade com alguém que plantava mandioca nela no passado? Sacou? Porra, que já viu ela de tudo que é jeito que você pode imaginar. Que às vezes fez coisas com ela que nem você fez. Como que você aceita que tem amizade, cara? Pro homem e pra mulher. Isso é uma coisa, por isso que eu falo que hoje a rede social, sacou? É uma parada que é muito complicada. Que está estragando os relacionamentos, está comprometendo a saúde dos relacionamentos, a qualidade. Porque no passado, não tô falando que isso nunca aconteceu, mas no passado, rapaziada, era muito difícil. No passado, pra mulher, pro cara, ter amizade com ex, você tinha que, tipo, conviver, entendeu? Você tinha que encontrar a pessoa, você tinha que fazer um esforço, sacou? Você tinha que ser mais responsável. Você tinha que ser um cara com poucos princípios mesmo. Porque dependia muito de uma atitude da sua parte. Você tinha que ter iniciativa. Vocês percebem? Então, olha a diferença. Antigamente era mais difícil. Porque, como que você vai ter contato? Então, assim, o que era normal, muitas vezes, na verdade, a mulher tinha ex-namorado ou o cara, você nem lembrava mais da pessoa, você não tinha contato, você não via, não sabia nem quem era, você não tinha estímulo, reforço para ficar lembrando daquela pessoa. Mesmo se você convivesse, dependia de uma atitude, para você ficar tendo contato, trocando ideia. Você tinha que ser uma pessoa com princípios ou muito fracos, sacou? Ou com uma disposição muito grande para quebrar esses princípios. Ou seja, exigir uma responsabilidade maior. Hoje não. Hoje em dia você tem rede social. Então você vai lá, tem a menina, no perfil do Instagram tem 15 malucos lá que já ficou com ela, que segue ela, fica curtindo foto, ela fica curtindo foto e fica esse negócio. Entendeu? Essa falsidade, essa hipocrisia, né? Cheio de segundas intenções ali por trás, cheio de coisas subliminares pelas entrelinhas, mas por cima não, por cima são coisas normais, somos só amigos, não tem segunda, não tem interesse. Aquela falsidade. Você pode mentir mais para si mesmo. Hoje é mais fácil
de você ter contato com essas pessoas, é mais acessível, as pessoas têm menos princípios e é mais fácil de driblar esses princípios sem você se responsabilizar. Não, foi sem querer. Não, eu não tenho culpa. Não, aconteceu. Não, a minha intenção não era essa. Tudo é no passivo. Sacou? Não, eu só postei essa foto. Ele que me chamou porque eu não tenho culpa se ele veio trocar ideia comigo. Eu só estava sendo educada. Tenho certeza que ela falava isso pra ele. Na verdade foi o que ele falou, que ela falava isso. Que ela só estava sendo educada. Antigamente não. Antigamente você tinha que fazer alguma coisa. Então, como eu falei, ou você tinha uns princípios muito zoados, porque senão você ia ficar com a consciência pesada, sacou? Ou você tinha que ter muita disposição. Então, muitas vezes, era menor a possibilidade de acontecer negócio de ex. Hoje não. Hoje segue em rede social, tem contato, você fica acompanhando a vida da pessoa, a pessoa fica acompanhando a sua vida, você fica curtindo foto, ela fica curtindo foto sua. Às vezes fica até trocando ideia, com essa falsidade toda que eu falei, né? E você não precisa de tanta... Você não precisa se responder, é mais fácil de fugir da responsabilidade se acontecer alguma coisa. Eu não tenho culpa, ele que curtiu foto minha, ele que bocou, eu só estava sendo educada. Esse é o problema que acontece hoje com redes sociais, como eu destaquei para vocês, certo? Bom, agora por outro lado, uma outra coisa que vale a pena ser comentada é quando ele fala sobre a questão de sabotar o relacionamento. Vale a pena destacar que dentro desse movimento, certo? Quando ele fala, para mim não é coincidência, quando é justo, presta atenção, as mulheres são muito inteligentes. Isso pode ser inconsciente ou pode ser premeditado. Justamente no momento que ele fala que o relacionamento dele estava zoado, que ele estava desconfiado, ele estava querendo terminar, ela engravida. O que ele fala em sequência? Cara, a gente brigava muito, mas eu não podia ir embora, porque eu tinha um filho. Não me diga. Será que se talvez ela não tivesse um filho que ele se apegou, de um relacionamento anterior, ele não tivesse um filho com ela, ele teria aceitado tudo isso? Provavelmente não. Será que ela não pensou nisso? Para engravidar justo nesse momento? Que estava tudo conturbado, para ter mais segurança. Muitas vezes a gravidez é uma forma da mulher prender o cara. Dela ter essa segurança que ele não vai embora. Pelo menos enquanto ela depende dele. Até o momento que ela não depende mais, seja por um outro cara que vai oferecer a segurança, ou seja, qualquer outra coisa que ela adquire essa independência. Às vezes até dentro do relacionamento. Então, justo no momento que o negócio está indo pro saco, ele está querendo terminar, brigando muito, ela engravida. O que ele fala no vídeo? Você vê como a visão do cara blue pill, ele não percebe isso? Ele não se liga. Cara, como que eu ia terminar agora que eu acabei de ter um filho e tal? Que coincidência, não? É isso que eu falo, a Red Pill é você aprender a pensar como as mulheres pensam. Haja como homem, mas pense como as mulheres. É disso que se trata. Certo? Ok. E aí, por outro lado, tem uma coisa que é muito emblemática que vale a pena também ser mencionada no que acontece quando ele pega a mensagem dela conversando com outro camarada lá, com o amigo. Que é o que eu falei pra vocês, rapaziada. Tá, vocês têm que entender o seguinte, essa é a questão da caixa preta, você nunca pode confiar 100% nas pessoas. Você tem que ter um espaço para você desconfiar, certo? E se preocupar com você, porque em caso de as pessoas vacilarem nesse nível, por conta de sermos animais em grande medida, não 100%. Mas nós somos. Essa parte que eu chamo de caixa preta, instinto, natureza, é toda essa parte mais primitiva que a gente não tem controle, que vai atropelar a moral, amor, sentimento, ética, qualquer coisa. Regras. Vai atropelar tudo isso e vai fazer o que a natureza é cruel e a natureza é amoral, ela não está nem aí. E essa é a realidade. Eu já falei, muitas vezes, cara, se você for preso, o primeiro que vai tentar plantar mandioca na sua mulher é o seu melhor amigo. Na hora que ele vê o tamanho da busanfa dela, você acha que a natureza vai ligar de moral, de não sei o quê? É exceção isso. E a mulher muitas vezes é a mesma coisa. E o que acontece foi o que eu disse, certo? Você fica validando o cara, você fica dando moral mais ainda pro cara. O cara é incrível, o shape do cara é genética e assim por diante. E ele percebia isso, inclusive, ele disse. E a outra garota percebeu, que é o que eu falo, não ignora, cara, o seu estômago. Eu percebi que o tratamento era diferente. A ex do cara também percebeu. Isso é o seu instinto avisando você, é o que eu chamo dos petelecos. Sacou? Provavelmente você está pegando essa atração escapando. É para isso que você não pode confiar 100% nas pessoas, porque todo mundo tem esse lado animal dentro de si, homens e mulheres, todo mundo tem. E pode acontecer disso. Se você sabe que isso é possível e você está preparado, sempre protegendo a sua felicidade. Só que para proteger a sua felicidade, você precisa do que eu falei o quê? Jogar fora esse negócio de ser ético, moral, não sei o que lá, em detrimento de si mesmo. Ainda mais quando você não é obrigado a fazer isso, né, da sua responsabilidade. Primeiro passo, joga isso no lixo. Pensa no que é melhor para você. Segundo, você vai defender isso como? Sendo inflexível. Para que serve a inflexibilidade, rapaziada? Para você não tolerar esse tipo de comportamento. E se acontecer, você sai fora. Porque isso sempre é possível, como eu falei. As pessoas são animais em certa medida. Não tem como você evitar. Riscos você corre, mas tem como você se prevenir, se precaver.
Então você impõe os limites, sendo como inflexível. Se acontecer, você sai fora. É assim que você se protege disso, desse comportamento das pessoas, certo? E aí é o que eu falo, ao mesmo tempo, o que começa a acontecer? Que é uma coisa emblemática. Ela diz para ele, quando ele indaga ela sobre as mensagens, que ele está certo. Em grande medida, só que poucas semanas depois ela muda completamente. Vocês percebem que, o que acontece? Esse é o clássico caso do cara Blue Pill, que é o que o Rolo Tomassi chama de negociar a atração. Quando o Rolo Tomassi ele vem e ele diz, desejo sexual, genuíno e tarará não podem ser negociados, o que ele quer dizer? O homem, quando a mulher começa a sabotar o relacionamento, que muitas vezes vai acontecer assim, a mulher, o que acontece? O monkey branching é isso. O monkey branch funciona da seguinte forma, a mulher, cara, ela ainda, em certa medida, depende de você, então ela não vai sair fora 100%, ela vai começar a procurar o bote salva-vida delas, que é provavelmente outro relacionamento ou assim por diante, antes dela sair fora, que é o tal de soltar um galho só quando ela estiver segurando em outro. Enquanto ela não puder soltar do galho que é você, sacou? Ela não vai te dar motivo para desconfiar dela. Como nesse caso, não, você tá certo, você tem razão, ela vai alimentar sua confiança. O que o cara começa a fazer quando a mulher começa a sabotar o relacionamento e sair fora? Ir pro próximo. Ele começa a aumentar o investimento, ele começa a negociar a atração, ele começa a colocar mais dinheiro, mais tempo, sacou? Ele começa a tentar salvar o relacionamento investindo mais, como no caso dele. Ele deu uma bis para ela, ele deu, acho que foi nessa ordem, uma loja, uma bis, um iPhone, certo? E depois ele pagou uma viagem. Não mudou nada. Ela só piorou. Por quê? Você foi aumentando a independência dela. Você deu uma moto. Você deu um iPhone. Você deu uma loja. Tanto é que ele comenta exatamente, cara, quando eu dei a loja ela ficou pior. Por quê? Porque você começou a afrouxar o galho. Você começou a dar independência mais pra ela. Você começou a dar... É coincidência que ela falou que ela queria ter uma loja? Eu quero sair fora desse relacionamento, mas eu estou insegura ainda, porque eu dependo em certa medida. Eu preciso ter mais garantias. Uma loja é uma ótima ideia. É coincidência que ela começa a abrir mais asinhas quanto mais dependente ela fica? Enquanto ela depender de você não puder sair fora, se ela já estiver planejando e pensando nisso e já tiver perdido interesse, ela vai continuar jogando o jogo, te manipulando. Até conseguir encontrar o cara, ter mais certeza de que o cara quer ela. Aí ela vai começando a pegar no outro galho e soltando o outro que era você. Soltando o primeiro que era você, entendeu? E se você ainda fazer esse movimento de dar mais independência para ela, dar dinheiro, dar moto, dar loja, dar casa, dar carro, aí que ela não precisa mais de você mesmo, aí que ela vai começar a perder respeito completamente. Não depende mais de você, eu posso falar o que eu quero agora, posso realmente me expressar como eu realmente me sinto. Que a versão dela original começa a aparecer quando ela começa a se tornar cada vez mais independente dele. Quando ele começa a dar loja, não sei o que, certo? É assim que acontece, por isso que eu falo. Qual que é a mentalidade do cara? Realizar o sonho da mulher, como ele diz lá, que ele deu silicone, não sei o que, assim por diante, certo? Aí a mulher aumenta o VSM dela, o que ela faz? Ela fica com um cara melhor, mais destacado ainda. É um clássico exemplo de monkey branch. A hipergamia não se importa, é o que a gente fala, né? Ele aumenta o VSM da mulher, ela se torna mais independente, o que ela faz? Ela fica com um cara... Ela foi moral, ele foi moral o tempo todo, ético, pelo menos em grande medida, não 100%, que ele fala que traiu ela assim por diante. Santo ele não é também, beleza. Mas em que momento que ela veio com essa questão de ser moral e fazer a coisa certa? É evidente esse contraste que eu falei pra vocês. Enquanto coloca na cabeça do homem, faça a coisa certa, faça a coisa certa, faça a coisa certa. Pra mulher, faça o que você quiser, faça o que é melhor pra você. Ela vai lá, faz o que é melhor pra ela, sai com carro, com pensão de 3 mil reais, com moto, com loja, com o seu melhor amigo, que agora já tá competindo internacional, não sei o que lá, e você? Você fez a coisa certa, né? Você foi moral e ético e fez a coisa certa, em detrimento de si mesmo. Quem que está sofrendo mais agora? Provavelmente tenho certeza que é você. Estou errado no que eu disse? Sobre o modelo que eu quero aplicar no meu canal? De você defender a sua felicidade que é soberana? Que eu entendo. A felicidade do homem também vem muito da onde? De ver a mulher feliz. Essa admiração, que ele fala, qual que é o seu sonho? Eu quero realizar, eu quero ver você feliz, que isso me faz feliz. Verdade. E a mulher quer um cara que faça ela feliz. Eu já falei 1 milhão de vezes. Da onde vem essa felicidade? Vem de você. A felicidade sai de você, que vai para a mulher, que volta para você. Então você, não adianta a mulher estar feliz se você estiver miserável, fazendo o que ela quer nesse caso. Que muitas vezes fazer o que a mulher quer, que vai fazer ela feliz, dar silicone, dar não sei o que lá, levar para viagem, gastar dinheiro, deixar ela ir para balada, deixar ela postar foto, deixar ela conversar com eles, deixar ela conversar com o melhor amigo. Vai arrebentar a sua felicidade. Você tem que fazer a mulher feliz, sempre protegendo a sua felicidade. Porque não adianta nada, como que você vai fazer a mulher feliz se você não estiver feliz? Como que você, mulher, vai achar um cara que vai te fazer feliz se ele não estiver feliz? Então a sua felicidade é soberana. Sempre que você for fazer alguma coisa para a mulher,
ou pelo relacionamento, sacou? Que eu sei que você quer ver ela feliz, isso vai fazer você feliz também, é verdade? Você precisa ver se isso que você está fazendo não está só fazendo ela feliz em detrimento da sua felicidade, porque ela é soberana e precisa ser defendida o tempo todo, a todo custo. Esse é o pilar, sacou? Conversar com o ex compromete sua felicidade. Ficar de papinho com seu melhor amigo compromete sua felicidade, sacou? Aceitar desrespeito, aceitar foto seminando no Instagram, noite das amigas, tudo isso compromete sua felicidade. Então você não aceita essas coisas. O que faz você aceitar essas coisas que você precisa desconstruir é essa ideia de que o que você precisa fazer é ser ético, moral e honrado. Não. A sua felicidade vem em primeiro lugar em cima disso. Agora, se você tiver... Aí que vem o contraste. Se você tiver que escolher entre a sua felicidade, ser soberana, e ser ético e moral com quem você precisa, que você é obrigado, você tem responsabilidade com essas pessoas, aí sim você tem que fazer o que é necessário em detrimento da sua felicidade, que é ser ético, moral e certo com essas pessoas que dependem de você, que você tem obrigação com elas. Agora, com pessoas que você não tem responsabilidade nenhuma, eu não entendo essa mentalidade que muitos homens têm de faça a coisa certa, seja honrado, seja ético e moral, sacou? Em detrimento da sua própria felicidade, com alguém que às vezes não está sendo com você e que você não tem obrigação e responsabilidade nenhuma em ser com essa pessoa. Como no caso desse camarada, isso aconteceu em grande medida, não 100%. Mais claro do que isso, eu acho que eu não posso ser. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa a opinião de vocês, a gente se vê na próxima. Falou! E por último, rapaziada, se você quiser fortalecer meu trampo aqui, pensem em comprar o meu e-book, A Bíblia dos Arquétipos, que o QR Code vai estar aqui na tela. E o livro é totalmente ilustrado por um desenhista profissional. Tá com 5 estrelas lá na Hotmart de avaliação, 25 conto.